Atenção. Ó. Vamos que vamos. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E você, já está alinhadinho com a vontade de Deus? Conhecendo a sua palavra, buscando cada dia conhecer mais este Deus tão maravilhoso? Sim, nós estamos fazendo uma série de programas com os fundamentos da nossa fé. O que é ser um cristão? Em que os cristãos creem? Quais são as bases da nossa fé? Se tirar isso, deixamos de ser cristãos. Deixamos de ter a certeza de ser filhos de Deus. Em que nós cremos? Dentro destes fundamentos, nós dizemos que cremos em Deus Pai, cremos no Criador, cremos em seu Filho, Jesus, o Cristo. E no programa de hoje, conversaremos sobre este tema. Jesus, o Filho de Deus, morreu por nós. Jesus morreu por nós. O que isso significa? Como ele pode ter morrido por nós? O que significa a morte de Jesus para os cristãos? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra de Deus nos diz que Jesus morreu por nós. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus que se deu ali na cruz do Calvário em nosso lugar. O próprio nome de Jesus nos diz quem Ele é. Yeshua, Yehoshua, significa Deus é Salvador. No nome de Jesus, quando o anjo anunciou a Maria que ela teria um filho que seria obra do Espírito Santo, que ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o anjo disse a José, porás o nome dele de Jesus, Yeshua, porque ele salvará o povo, os povos, as pessoas, o mundo, as nações, ele salvará dos pecados deles. Só Jesus poderia fazer isso. Então nós lembramos do nosso credo apostólico, em que nós cremos, está escrito, creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Bem, aqui está falando um resumo da vida de Jesus. Creio em Jesus, seu Filho unigênito. Jesus é o Filho unigênito de Deus, único, o único Filho de Deus. Mas a partir do momento que Jesus deu a sua vida por nós e nos fez filhos de Deus também, ele passou a ser o primogênito. Que coisa tão linda! O qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Padeceu historicamente, com registro histórico, sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado. A morte na cruz era a mais cruel que tinha. Era uma lição dada aos malfeitores, às pessoas mais terríveis, aqueles que recebiam a maior sentença, a pior sentença, eram crucificados. E aqui diz que ele foi crucificado, morto e sepultado. Nós vemos o sepultamento de Jesus, a descrição de tudo isso nas Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele
havia profetizado: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Ninguém tira minha vida, eu de mim mesmo a dou. A dou para tornar a reavê-la. Depois de ressurreto, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E virá. Ele voltará aqui para julgar os vivos e os mortos. Bem, vamos ver que Jesus morreu por todos. 2 Coríntios, capítulo 5, de 14 a 17. Aqui nesse texto nós lemos o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bem, esse texto está falando que Jesus morreu por todos, por mim e por você. Ele morreu por todos. E aqui diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O que significa isso? Um morreu por todos e logo todos morreram. Significa que um deu a sua vida, um pagou a pena de todos, pagou a pena de todos, pagou a condenação de todos nós. Então, é como a história daquele homem que foi chamado para a guerra. Uma história verdadeira lá nos Estados Unidos, aquelas guerras lá da independência nos Estados Unidos, e eram dois grandes amigos. Cresceram juntos, estudaram juntos, eram muito amigos, mais que irmãos. E um deles se casou e o outro ainda não tinha se casado. E exatamente o que estava casado foi chamado, foi convocado para a guerra. E o amigo então disse: eu vou no seu lugar. Falou: não, você não vai fazer isso. Eu vou no seu lugar. Você está casado, você tem sua esposa. Eu vou voltar, mas eu vou no seu lugar. Naquela época não é como hoje, com as digitais e não tem jeito de um passar pelo outro. Era possível acontecer isto. E o amigo tomou os documentos do seu amigo e foi para a guerra no lugar dele. E aconteceu que ele veio a falecer na guerra. Ele morreu na guerra. A guerra continuou por mais algum tempo e novamente veio uma convocação para aquele homem. Olha, você está convocado para a guerra. Ele disse: não, eu não posso ir mais porque eu já morri. Aí eles riram: como assim que você morreu? Você está aí vivo, como você morreu? Ele disse: podem olhar nos registros. Eu morri na guerra, porque meu amigo foi no meu lugar. Eu morri na guerra. Eu tenho agora outra identidade. Eu agora sou outra pessoa. Eu agora tenho o nome do meu amigo. Podem olhar. E realmente, eles não puderam convocá-lo novamente para a guerra, porque ele já havia morrido. É uma história interessante para mostrar a minha história e a sua história. Jesus morreu por nós, logo nós morremos. Morremos para quê? Morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para o inimigo, morremos para as coisas das trevas, morremos para o mundo. Fomos crucificados com Cristo, o nosso velho homem morreu. Agora, o que nasceu em nós, agora a nova vida que nós temos é em Cristo.
Agora Cristo vive em nós, agora o Espírito Santo vive em nós. Por isso que o crente, o cristão, é aquela pessoa que nasceu de novo, é aquela pessoa que teve a sua vida transformada. O seu caráter foi transformado. Aquele que roubava, aquele que matava, aquele que era promíscuo, aquele que vivia no adultério, na prostituição, vivia no pecado, agora é um homem santo de Deus. É uma mulher santa de Deus. Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E a palavra nos mostra que Cristo morreu pelos pecadores. Cristo morreu por aqueles que pecaram. Ele não morreu pelos bons, ele morreu por mim, por você. Ele morreu pelos pecadores. Vamos ver o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 5, de 6 a 11, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que texto maravilhoso! Ele está dizendo, porque Cristo, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Paulo diz, era muito difícil que alguém quisesse morrer pelos bons, que alguém quisesse morrer por um justo, pois pode ser que por um justo, uma pessoa muito boa, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagina, eu me lembro que certa vez a nossa filha Suzy, quando tinha a sua primogênita bebezinha nos seus braços, ela foi junto com o Kaiser numa penitenciária, eles iam para evangelizar. E ela foi com a bebê, porque estavam sempre juntos, e então aquelas pessoas ali, aqueles oficiais de justiça disseram, não, você não pode entrar com este bebê, é muito perigoso. Só o seu marido entra e prega, os outros jovens podem entrar, mas você não pode. Ela disse, mas por que eu não posso? Eles falaram, já pensou se eles pegam esse bebê como refém? Se eles pegam esta criança e fazem ali uma rebelião para... O que nós podemos fazer? Não pode, a criança não pode entrar. E a Suzy então disse que começou a pensar, ela não daria a filhinha dela por causa daqueles homens maus, pecadores, assassinos, bandidos, ladrões, aquelas pessoas que estavam pagando pena, ela não daria a sua filha. E ela começou a pensar no amor de Deus, que Ele deu o seu Filho por nós, quando éramos ainda pecadores. Ninguém era merecedor da vida de Jesus. E Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho por nós. Ele entregou o melhor que Ele tinha. E a palavra diz que se Deus deu o seu Filho por nós, quando nós éramos pecadores, quanto mais agora reconciliados, Ele nos dará com Cristo todas as coisas. Jesus, Ele entregou a sua vida por nós. Jesus não foi morto porque os judeus foram mais fortes, porque o Império Romano o condenou através de Pilatos.
Jesus não foi morto ali na cruz por causa dos cravos, por causa da lança que perfurou o seu lado. Jesus não foi morto por causa de uma parada cardíaca, parada respiratória, por causa do seu corpo mutilado. Não. Ele disse que entregaria, ele deu a sua vida por nós. Jesus, ele falou para os seus discípulos que ele estava entregando a sua vida por nós. Olha o que ele disse em João capítulo 10, versículos 17 e 18. Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ele disse: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus está dizendo aqui que ele recebeu uma direção do Pai para ele dar a sua vida e reassumi-la. Ele dá. Você já deu alguma coisa? É claro que sim. Você já deve ter dado uma esmola para um pobre. Você já deve ter dado pão para alguém. Você já deve ter dado um remédio para alguém. Você já deve ter dado alguma coisa. Todos nós damos. Quando nós damos, nós entregamos. Tiramos de nós mesmos. Tiramos do nosso conforto. Tiramos do que temos para entregar para alguém. Jesus, ele nos deu o mais precioso que ele tinha. Ele nos deu a sua própria vida. É como aquela história, não é? Dos 3 bichinhos que iriam contribuir para o café da manhã, para aquele momento de comunhão. A galinha iria dar os ovos, a vaca iria dar o leite, mas o porquinho iria dar o bacon, o tocinho. É claro que para a galinha dar os ovos não era tão difícil. É claro que para a vaquinha dar o leite não era tão difícil. Mas para o porquinho dar o bacon, ele teria de morrer. É claro que para nós podermos dar do que temos, pode ser difícil, pode ser bastante, mas nada se compara ao que Deus nos deu, o seu Filho. Ao que Jesus nos deu, a sua vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Não foram os romanos que mataram Jesus. Ninguém tira a minha vida. Não foram os judeus que mataram Jesus. Ninguém tira a minha vida. Não foi o sumo sacerdote que deu a ordem, a sentença para que Jesus fosse morto. Ele disse: eu espontaneamente a dou. Você já pensou no amor de Deus por você? Você já pensou que amor é este, espontaneamente, sem ser forçado, ele se entregou? Não foi fácil. Ali no Getsêmani, Jesus suou grossas gotas de sangue. Ali no Getsêmani, Jesus orou: Pai, se é possível. Pai, se tiver outro jeito. Será que era a dor da morte? Não. Era a dor de receber sobre si o pecado do mundo. Era a dor de pagar a condenação de todos os pecados da humanidade. Era a dor do pecado sobre si. Era a dor de estar afastado do Pai naquela hora. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele se deu por mim e por você. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A dou, disse Jesus, para tornar a reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Eu vou dar a minha vida, mas eu vou ressuscitar.
Jesus, ao dar a sua vida por nós, ali na cruz do Calvário, Ele trouxe o perdão para os nossos pecados, Ele limpou a nossa ficha diante de Deus, Ele limpou a nossa vida ali no livro da história da nossa vida. Mas não somente isso, ao ressuscitar, Jesus trouxe para nós a vitória sobre a morte, a vitória sobre os nossos inimigos. Que coisa tão linda! E não somente tudo isso que falamos, mas a morte de Jesus, nós podemos ver com ela o seu senhorio. Por que Jesus morreu? Somente para nos salvar? Por que Jesus deu a sua vida ali na cruz? Somente para trazer e dar para nós uma vida nova? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 14, no versículo 9. Nós lemos assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ah, sim, esse preço foi tão alto, porque o resultado, o valor seria tão alto quanto o preço pago. Jesus não morreu para ser apenas o meu Salvador. Ele não morreu ali na cruz apenas para me tirar do mar onde eu estava afogando e falar, pronto, agora você está aqui em terra firme. Jesus não morreu na cruz apenas para nos salvar, tirar do fogo. Ai, estava queimando, estava doendo, estava machucando. E o Senhor nos tirou. Ai, que alívio! Não foi só para nos salvar. Não foi só para tirar-nos da condenação, do inferno, da morte, mas Ele morreu, diz Paulo, e ressuscitou para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Ele é Senhor. E Senhor quer dizer dono, proprietário, amo, patrão, Senhor. Jesus deu a sua vida para ser Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, para que a nossa vida pertencesse a Ele. Ele deu a sua vida não para ser apenas Salvador, mas Senhor, Rei. Por isso, há muitas pessoas que às vezes têm uma vida cristã muito medíocre, muito fraquinha, cheia de problemas, de lutas, de dificuldades, porque elas não compreendem que não somos nós que mandamos em Deus. Deus faz isso, Deus faz assim, ó Deus faz assim, 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 ó Deus vai lá, ó Deus traz, ó Deus me dá. Não. Nós não somos cristãos para dar ordens ao Senhor. Nós não nos tornamos filhos de Deus para dizer o que Ele deve fazer. Nós não nos tornamos filhos de Deus para podermos ensinar qualquer coisa a Deus a nosso respeito ou a respeito das outras pessoas. Mas nós nos tornamos filhos de Deus para estar debaixo do seu senhorio, da sua vontade, do seu poder e do seu amor. Nós sabemos que o senhorio de Cristo é um senhorio de amor. Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Mas para nada faltar para mim, eu tenho de estar do lado do meu pastor, do lado do Senhor Jesus, andando com Ele, protegido por Ele, guardado por Ele, recebendo dEle a alimentação, a água, a saúde, a vida, a paz, a segurança. Você já está salvo. Jesus é o Senhor da sua vida. Você busca o Senhor para ter as respostas, a solução e a direção para o que deve fazer. Você é salvo? Que tal orar? Vamos entregar a Ele a vida agora? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore de todo o coração comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão, Senhor, para todos os meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me
Encha-me com teu Espírito Santo, limpa o meu coração de todo pecado. Não fique um só pecado em minha mente, em meu coração, em meu ser. Limpa-me e dá-me uma nova vida. Eu quero andar contigo, viver contigo, obedecer o Senhor, fazer a tua vontade, alegrar o teu coração. Ajuda-me, Senhor, usa-me, unge-me, encha-me com teu Espírito Santo. Eu sou teu para te amar, te servir, te adorar enquanto eu viver, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é maravilhoso pertencer ao Senhor. Como é maravilhoso ser súdito do seu reino, ser filho do Pai Celestial. Que você ande e viva com o Senhor e faça a sua vontade. Experimente ser feliz só com Jesus. Ele é o Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!